se conteve, atrevida, passou a ter vida, olhando pra mim, assistindo a todos meus segredos, minhas parcerias, dúvidas, medos. Minha TV não obedece. A Rede Tupi foi fundada em 1950 em São Paulo por Assis Chateaubriand. Inicialmente, esse meio de audiência visava apenas arrecadar verbas publicitárias. Como isso era um processo lento e trabalhoso, essas dificuldades foram percebidas como a primeira causa do porquê a mídia brasileira não é voltada para a educação, e sim para a informação e entretenimento. Quando nascida a Rede Globo, em 1965, um ano após o golpe militar, as especulações foram muitas e as manipulações foram maiores ainda. Acreditar que a Globo cometeu somente alguns pecados, tipo ser contra diretas já, é uma versão simplista e manipulada dessa rede, que só atende interesses da própria mídia. A começar que a Globo já nasceu ilegal, torta e criminosa, quando Roberto Marinho associou-se ilegalmente a grupos estrangeiros, importando equipamentos pesados para montar sua indústria de comunicação com um câmbio favorecido de 4 anos antes da importação. Foram tantas as falcatruas que durante a ditadura militar eram acobertadas várias operações de revolucionários contrários a essa política. Eles eram mortos das mais variadas formas, por bombas, torturas, inclusive jogados ao mar com a barriga aberta para os corpos jamais aparecerem. A Globo, ainda nessa linha, bancou falsas notícias de assassinatos, tendo laudos de médicos que apoiavam a ditadura. Vendo todas as manipulações da mídia, algumas pessoas que nunca dormiram diante de todos esses absurdos já correram atrás de mudanças, e não é de hoje que mostramos nossa revolta com este poder barato. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Assim como na ditadura, a mídia independente, de que época seja, sempre vai estar ligada à política e ao poder, seja ela de esquerda, de direita ou de centro. Na época da presidência de Fernando Collor, essa manipulação já era descarada, e as máscaras da mídia começaram a cair em 1992. Jovens insatisfeitos, irritados com o plano Collor, saíram às ruas vestidos e pintados com as cores da bandeira brasileira, com a intenção de retirar o poder do então atual presidente da época. Esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Aproveitando essa grande deixa, a mídia passava uma visão superficial e às vezes até equivocada dos verdadeiros acontecimentos. Enquanto havia entre 9 a 10 mil pessoas nos protestos, os meios comunicativos e manipulados falavam em apenas 5 mil. Muitas coisas ficaram e ainda estão mal contadas nessa história. Por que a mídia apoiou a eleição de Collor e os condenaram tempos depois? Se a mídia era contra Collor, por que a manifestação dos Caras Pintadas não foi totalmente apoiada? O Brasil já vinha sendo uma grande massa de manobra para as redes televisivas, impressas e faladas, abrindo portas para que houvesse um aproveitamento mais intenso dessa exploração em vários aspectos. Outro aspecto não menos importante que a mídia dita é o padrão de beleza e a cultura. Todos os dias estamos em contato com o que é bonito, o que é feio, o que você tem que ser, o que você não pode ser, que horas você pode sair, que horas é perigoso sair de casa. Além disso, a cultura imunda que vem sendo propagada pela televisão é só mais uma das vergonhas citadas quando se fala em imprensa. A massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Com essa frase, o George Orwell sintetizou muito bem o que é a grande mídia de massas. Essa mídia que muita gente enganosamente entende que ela traz cultura. Cultura popular, arte popular, ela não traz isso, ela traz um entretenimento fácil, barato, descartável, tudo em nome da grana, do faturamento. Principalmente na música, isso é muito aplicado e é disso que a gente foge, os compositores, pelo menos a minha geração fugiu. Nós vivemos uma época de controle
Começamos numa época de muito controle com a ditadura militar, que era política, e hoje vivemos uma outra ditadura, que é a ditadura de mercado. Essa ditadura do descartável, do que trata a arte, a música principalmente, como uma comida, que você come, é mal digerida e já você tem necessidade de outra comida imediatamente para preencher aquele vazio de falta de qualidade. É por isso que no meu trabalho eu denuncio esse canto sempre, tipo... A minha música, baby, não está na prateleira, não se acha numa feira e nem se encontra no dial. Será que isso é normal? Bem que eu tentei e fiz uma canção para você, mas se você quiser saber, vai ter que ouvir no meu CD que eu fiz pra você, tentei fazer. E se uma revolução realmente acontecesse? E se todas as pessoas mudarem sua consciência, seu modo de agir, de pensar? Uma revolução que começa dentro de cada um, que vai desde princípios éticos e pessoais até uma cabine de votação. Diariamente somos manipulados pela TV, que estipulam padrões de beleza, convívio, políticos e sociais. E diante dessa grande distração, não nos damos conta de como isso afeta o mundo. Para a melhoria é necessário gritar os erros. Gritar os erros e as soluções. Não adianta relutar com sua televisão e depois mudar de canal, como se nada tivesse acontecido. Precisamos deixar a hipocrisia de lado, e esse é o nosso problema. As coisas acontecem bem debaixo do nosso nariz e deixamos passar ou nos conformamos. O típico jeitinho brasileiro tem que ser deixado de lado. Se queremos mudar o mundo, temos que mudar a nós mesmos. Então muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Nel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Assim como na ditadura, a mídia independente, de que época seja, sempre vai estar ligada à política e ao poder, seja ela de esquerda, de direita ou de centro. Na época da presidência de Fernando Collor, essa manipulação já era descarada, e as máscaras da mídia começaram a cair em 1992. Jovens insatisfeitos, irritados com o plano Collor, saíram às ruas vestidos e pintados com as cores da bandeira brasileira, com a intenção de retirar o poder do então atual presidente da época. Esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Aproveitando essa grande deixa, a mídia passava uma visão superficial e às vezes até equivocada dos verdadeiros acontecimentos. Enquanto havia entre 9 a 10 mil pessoas nos protestos, os meios comunicativos e manipulados falavam em apenas 5 mil. Muitas coisas ficaram e ainda estão mal contadas nessa história. Por que a mídia apoiou a eleição de Collor e os condenaram tempos depois?
ter vida olhando pra mim, assistindo a todos meus segredos, minhas parcerias, dúvidas, medos. Minha TV não obedece. A Rede Tupi foi fundada em 1950 em São Paulo por Assis Chateaubriand. Inicialmente, esse meio de audiência visava apenas arrecadar verbas publicitárias. Como isso era um processo lento e trabalhoso, essas dificuldades foram percebidas como a primeira causa do porquê a mídia brasileira não é voltada para a educação, e sim para a informação e entretenimento. Pois, se a mídia era contra Collor, por que a manifestação dos caras pintados não foi totalmente apoiada? O Brasil já vinha sendo uma grande massa de manobra para as redes televisivas, impressas e faladas, abrindo portas para que houvesse um aproveitamento mais intenso dessa exploração em vários aspectos. Outro aspecto não menos importante que a mídia dita é o padrão de beleza e a cultura. Todos os dias estamos em contato com o que é bonito, o que é feio, o que você tem que ser, o que você não pode ser, que horas você pode sair, que horas é perigoso sair de casa. Além disso, a cultura imunda que vem sendo propagada pela televisão é só mais uma das vergonhas citadas quando se fala em imprensa. A massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Com essa frase, o George Orwell sintetizou muito bem o que é a grande mídia de massas, essa mídia que muita gente enganosamente entende que ela traz cultura. Cultura popular, arte popular, ela não traz isso, ela traz um entretenimento fácil, barato, descartável, tudo em nome da grana, do faturamento. Principalmente na música, isso é muito aplicado e é disso que a gente foge, os compositores, pelo menos a minha geração fugiu. Nós vivemos uma época de controle, começamos numa época de muito controle com a ditadura militar, que era política, e hoje vivemos uma outra ditadura, que é a ditadura de mercado. Essa ditadura do descartável, do que trata a arte, a música principalmente, como uma comida, que você come, é mal digerida e já você tem necessidade de outra comida imediatamente para preencher aquele vazio de falta de qualidade. É por isso que no meu trabalho eu denuncio esse canto sempre. Tipo, a minha música, baby, não está na prateleira, não se acha numa feira e nem se encontra no dial. Será que isso é normal? Bem que eu tentei e fiz uma canção para você, mas se você quiser saber, vai ter que ouvir no meu CD que eu fiz pra você, tentei fazer. E se uma revolução realmente acontecesse? E se todas as pessoas mudarem sua consciência, seu modo de agir, de pensar? Quando nascida a Rede Globo, em 1965, um ano após o golpe militar, as especulações foram muitas e as manipulações foram maiores ainda. Acreditar que a Globo cometeu somente alguns pecados, tipo ser contra diretas já, é uma versão simplista e manipulada dessa rede, que só atende interesses da própria mídia. A começar que a Globo já nasceu ilegal, torta e criminosa, quando Roberto Marinho associou-se ilegalmente a grupos estrangeiros, importando equipamentos pesados para montar sua indústria de comunicação com um câmbio favorecido de 4 anos antes da importação. Foram tantas as falcatruas que durante a ditadura militar eram acobertadas várias operações de revolucionários contrários a essa política. Eles eram mortos das mais variadas formas, por bombas, torturas, inclusive jogados ao mar com a barriga aberta para os corpos jamais aparecerem. A Globo, ainda nessa linha, bancou falsas notícias de assassinatos, tendo laudos de médicos que apoiavam a ditadura. Vendo todas as manipulações da mídia, algumas pessoas que nunca dormiram diante de todos esses absurdos já correram atrás de mudanças. E não é de hoje que mostramos nossa revolta com este poder barato. Todos sabem que eu, Leonel